Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazerem o cálculo da média, tá? E também, de acordo com a média que o aluno tirar, exibir uma situação, né? Por exemplo, aprovado e reprovado, tá? É, Aqui, para exibir o cálculo da média, né, eu posso fazer de duas formas, tá? De forma manual, que seria efetuando a soma, né, dos itens um a um. Por exemplo, aqui eu tenho B4 mais C4 mais D4 mais E4. Fecha parênteses e divide pela quantidade de elementos. Beleza, aqui eu tenho um cálculo da média. Então é importante, né, saber que funciona assim, né, saber que é assim que faz o cálculo da média. Mas o Excel ele tem uma fórmula já pronta para isso e é chamada média. Tem que ficar bem atento ao acento, ó, média com acento, tá? Feito o cálculo da média, você pode selecionar os elementos que você quer fazer a média. Então eu quero do B4 até o E4 e dou Enter. Feito isso, eu clico nesse pontinho aqui para replicar a fórmula para as demais células, tá? E agora chegou na hora da gente fazer a situação, tá? Então aqui eu deixei algumas situações, né? Já para que a gente consiga entender o que a gente vai usar. Então, por exemplo, aqui eu tenho maior ou igual a 7, que é aprovado. E o menor que 7 é reprovado. Ou seja, se o aluno tirar uma média maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se não, ele vai estar reprovado, tá? Existe uma fórmula condicional no Excel chamada C, tá? E é o mesmo C que a gente é acostumado a usar para o nosso cotidiano, na vida inteira, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico aí. Se eu pagar a internet, eu vou ter internet para usar. Se não, vão cortar minha internet. Se eu for na escola hoje, eu vou aprender a matéria. Se não, eu não vou aprender. E assim por diante, né? A vida é cheia de Cs e senãos. Então aqui, pessoal, como que eu utilizo essa fórmula condicional? Né, como toda fórmula começa com o igual, eu vou colocar aqui um C, tá? Quando eu abro parênteses, o próprio Excel já me fala, ó, aqui é o teste lógico. E qual que é o teste lógico que eu tenho que fazer primeiro? Eu vou colocar aqui média, né? Porque vai ser baseado na média que eu vou saber se esse aluno está aprovado ou não. Se a média, que é o F4 aqui nesse caso, for maior ou igual a 7, então, o então aqui é representado por esse ponto e vírgula, tá? Se a média for maior ou igual a 7, então, abro aspas, tá? Lembrando que essas aspas duplas aqui, ó, e vou escrever aprovado, tá? Consequentemente, se ele não for maior ou igual a 7, ele vai ser menor, correto? Então, eu coloco aqui um ponto e vírgula, que representa como se fosse o senão, tá? E vou colocar aspas novamente e vou colocar assim, ó, reprovado. E vou fechar o parênteses. Então, a fórmula ficou dessa forma aqui, ó. Se F4, que é a média, for maior ou igual a 7, então ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Feito isso, eu posso dar um Enter, tá? Dei o Enter, eu posso replicar essa fórmula para as demais células, olha. Então esse aluno aqui está aprovado, aprovado. Opa, esse aqui foi menor que 7, ó. Reprovado, reprovado, reprovado. E esse aqui foi maior que 7, aprovado, correto? Ah, mas e se eu tiver uma terceira condição, por exemplo, maior ou igual a 7, ele está aprovado, né? Aí aqui eu colocar assim, ó, maior ou igual a 5 e menor que 7, ele está de exame, certo? E menor que 5, reprovado. Como que eu faço isso, pessoal? Basta eu fazer a seguinte fórmula. Dentro do Excel, eu consigo
utilizar uma fórmula dentro da outra. Então, ó, vamos lá. Igual a C, a média, tá? For maior ou igual a 7, ele está aprovado, correto? Beleza. O que eu tenho que fazer aqui? Se ele não tiver aprovado, ou ele está de exame, ou ele está reprovado. Como que eu faço isso? Eu tenho que fazer uma outra condição. Qual condição? A mesma. C, abre parênteses, F4, né, que é a média, tá? Eu digitei F4 porque repara que o Excel ele sobrepôs a minha célula aqui por causa da fórmula, tá? Então, se o F4, que é a média, for maior ou igual a 5, então ele está de exame. Se não, ele está reprovado. Abriu, estou fechando esse parênteses aqui, ó, e também tenho que fechar esse parênteses aqui da primeira abertura do C, tá? Então fica assim, ó, aqui fica mais fácil de, deixa eu selecionar aqui para ficar mais claro. Aqui também ele apresenta, ó. Se a média for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se não, se a média for maior ou igual a 5, ele está de exame. Se não, ele está reprovado. Tá? Aqui é uma questão de lógica, né? Por quê? Eu não coloquei que o exame é maior ou igual a 5 e menor que 7, tá? Se aqui essa condição não for verdadeira, eu já sei que ele é menor que 7. Tá? Então, eu só tenho que verificar se ele é maior ou igual a 5 aqui, tá bom? Muitas pessoas confundem isso. E aqui, se ele não for nem maior ou igual a 7, nem maior ou igual a 5, ele vai ser menor que 5. Então, ele está reprovado. Tá? Aperto a tecla Enter e replico a fórmula. Olha, agora eu tenho 2 alunos aprovados aqui. Tenho reprovado, que foi menor que 5. Entre 5 e 7, ó, tenho 2 de exame. Aqui tem um reprovado e um aprovado. Tranquilo? Então, esse foi o aprendizado de hoje, tá? Após esse vídeo, nós vamos ensinar como fazer uma formatação condicional, né? Igual hoje eu expliquei a fórmula condicional. Depois eu vou ensinar a formatação condicional, que é, no caso, eu poder falar assim, ó, quem está aprovado, eu vou pintar essa célula aqui de verde. Quem está de exame, eu pinto ela de amarelo. E quem está reprovado, eu pinto ela de vermelho, para ficar muito mais fácil de enxergar os alunos sem eu precisar ler cada um deles. Tá ok? Até mais, pessoal.